Estamos começando o GAcast, o podcast da GA. E hoje a minha convidada é a Graziela Agnes, mais conhecida como Gra Agnes. É isso, né, Gra? Isso mesmo. Gente, a Gra, ela foi competidora de 3 tambores. Também é vice-presidente da NTT e juíza da BQM. É um baita currículo aí no mundo do cavalo. É verdade, Elô. Além de um baita currículo, eu acho que é muita responsabilidade também aí, hein? Muita responsabilidade. Gra, obrigada pelo convite de estar participando aqui do nosso podcast. E tenho certeza que a galera vai curtir muito o que você tem para passar. Nossa, eu que fiquei muito feliz com esse convite, me senti honrada. Imagina eu fazendo um podcast. Eu já falo tanto, né? Vai durar umas 2 horas esse podcast. É um podcast longo, gente. Bom, vamos lá. A minha primeira pergunta, Gra, assim, a gente tá aqui, vivemos cavalo, respiramos cavalo, esse universo. E eu quero saber como que a sua história se cruzou com esse ser incrível, com o cavalo. Como é que começou tudo isso? Nossa, Elô, a minha história, ela é bem engraçada até, na verdade, porque não tinha nada a ver, eu não tinha nada a ver para estar nesse mundo. Eu nasci aqui em São Paulo, nasci em São Paulo, minha família, na verdade, é de Minas Gerais, do interior de Minas, mas eu nasci em São Paulo. Morei em São Paulo até 10 anos de idade, eu tinha muito pouco convívio com esse meio, vamos dizer, equestre nenhum, mas do cavalo ali. Algumas vezes eu ia de férias para a cidade da minha mãe, Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Sim. E lá eu ia para o sítio, meus tios tinham sítio e tal, e eu sempre queria ir eu gostava daquele meio. E a primeira vez que eu andei a cavalo numa dessas idas para lá, eu fiquei alucinada, eu não sei, parece que eu conectei ali, acho que foi o meu momento. Eu lembro que eu devia ter, assim, uns 7 anos de idade, por aí. E dali pra frente, a minha vida foi sempre se direcionando. Eu falo que é um pouco engraçada, porque as coisas acontecem na minha vida, o cavalo vem toda hora. Tudo que eu vou fazer na minha vida, de repente, tem o cavalo. Então, a partir daí, eu comecei a ir pra lá várias vezes. Eu queria falar, eu quero ir sempre pra lá, dava férias, eu queria enfiar lá. Porque eu ficava andando a cavalo. E aí eu peguei e saí da cidade, aí eu tinha umas cavalgadas lá. Sim. E aí eu queria sempre ir, mas eu era pequenininha e minha mãe não deixava. A gente foi embora de São Paulo pra lá, de mudança, minha mãe decidiu ir embora. E aí, quando eu mudei pra lá, eu já tinha 10 anos de idade. Não podia participar das cavalgadas que minha mãe não deixava, mas eu passava na minha rua, da minha casa, eu achava sensacional aquilo. Sempre apaixonada, mas eu sempre estava envolvida andando. Quando eu já estava mais adolescente, aí eu comecei a ir nas cavalgadas, me achava, vocês não têm noção como eu me traiava, vocês não sabem, assim, tipo, me achava. E aí, fui pra estudar, faculdade em Poços, mudei pra Poços e tal, e aí, fui convidada, no primeiro ano que eu tava morando em Poços já, o pessoal começou a ter rodeio lá, em Carmo do Rio Claro. Tá. E aí, o pessoal do sindicato me chamou pra ser rainha. Tipo assim, eu já passei por todos os momentos do cavalo, você vai ver, fica vendo. Você não aceita ser rainha do rodeio? Eu falei, lógico, eu que aceito. Aceito na hora. E na época, como foi a primeira vez que tava tendo um rodeio lá, voltando, porque acho que tinha parado um tempo, eu não me lembro com certeza. Mas aí eles convidaram a rainha e a princesa. Me convidaram pra ser rainha. Eu falei, claro que eu aceito, eu tô lá. Sim. Mandei fazer uma roupa e toda uma coisa. E era de franja, que eu já achava tudo lindo. E aí, fui rainha do rodeio, belezinha. Teve uma cavalgada também acho que dar uma abertura no rodeio, lembro, tal. Aí, eu já estava estudando em Poços de Caldas, fazendo faculdade de Direito. Isso aí, uns 20 e poucos anos? Atrás ou que idade que eu tinha? É a idade que você tinha. Ah, eu devia ter uns 18. Foi o primeiro ano da faculdade, mais ou menos isso. Tá. Aí, eu já morava em Poços e tal. Quando eu voltei pra Poços, nessa fase assim, umas amigas me convidaram pra ir no rodeio de São João da Boa Vista, aí a PIC. Tá. E eu não conhecia, eu já fazia faculdade lá, mas eu ainda não tinha ido em rodeio. Sim. Que eu cheguei lá, que eu vi a prova dos 3 tambores, eu fiquei paralisada, eu fiquei chocada. Eu falei, eu quero ser isso, porque antes eu queria ser madrinheira. Sim. Porque daí eu tinha sido rainha do rodeio, eu tinha visto aquilo, eu achei sensacional. E eu tinha que estar enfiada ali. Eu não sei porque na minha cabeça eu tinha que estar enfiada ali. Tá. E aí, falei, não, eu não quero mais ser madrinheira, agora eu quero correr tambor, eu quero fazer isso aí. E aí, as minhas amigas ficaram lá no show e eu falei, eu vou dar uma andada que eu quero achar essas meninas. E aí, eu achei a Aline Lima,
e a Keila Polizelli. Eu só não achei ninguém, né? Eu não achei ninguém, na verdade, né? Tipo, você imagina, a primeira vez, o primeiro contato que eu tive de ver, assistir uma prova de 3 tambores, acho que a Keila que ganhou, a Aline ficou em segundo. E eu fui procurar onde estavam essas meninas, não sabia nem quem era quem. E eu simplesmente achei a Aline Lima e a Keila Polizelli. Então, assim, eu já achei. E foi puxando conversa? Eu, né, não gosto de conversar, não puxo assuntos, né? Já cheguei toda enfiona lá, toda pra frente que eu sou. E já comecei a conversar, perguntar como que era. Elas super, assim, super receptivas, assim. Eu já fiz amizade com elas pra vida, que eu sou amiga delas da vida. Tipo, a Aline foi no casamento, tudo. Então, assim, dali começou a nossa amizade. E tinha o treinador delas, que era um treinador em comum, Joaquim. Tá. E eu não tinha cavalo, não tinha nada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então, ele foi me explicando, falou, você vai precisar comprar um cavalo e tal, e tal. E elas me dando dica. Nossa, assim, foram umas fofas comigo. Eu não tenho o que falar, eu tenho que agradecer. Porque dali, eu entendi toda a trajetória que eu teria que fazer para um dia estar ali com elas. Tá. E aí, fui atrás de comprar cavalo. Depois de um ano, eu consegui movimentar ali, porque eu morava em Poços ainda. E ali é muito fraco. Sim. Essa questão do cavalo do tambor. Tá. Ali é forte no hipismo. Sim, sim. E aí eu fui movimentando. Aí eu comprei um cavalo, tava numa hípica lá em Poços. E aí eu falei, Joaquim, se eu movimentar aqui e arrumar umas minas, você não vem dar um curso? Porque a gente não sabe, não sei nada. Eu tô aqui montando, mas eu não sei fazer nada. Aí ele falou, não, pode juntar umas meninas que eu vou aí dar um curso. Aí ele foi, deu o curso lá pra gente. E dali em diante, minha filha, tô aqui, né? Tudo isso me levou a estar aqui. Porque aí eu comecei a competir. Passou ali deixa eu ver o ano, mais ou menos uns 3 anos disso. A NTT foi fundada. Porque aí eu comecei a correr prova e eu conheci a Paula Camargo, conheci a Priscila Guiar, conheci a Tamara Júlio. E elas foram as pioneiras da NTT, né? Foram as fundadoras. E eu conheci elas em prova. A Paula diz até uma vez que eu cheguei de mansinho começando a conversar com elas. Nunca mais parei de falar. Ela até hoje falando. Até hoje falando. E é isso, a minha trajetória começou e aí. Que legal. Comecei na NTT assim. Cheguei lá na NTT, na verdade, assim. Tô assim, de boca aberta, tá? Que história. Nem imaginava. Eu tenho certeza que muita gente que te segue também não tem noção desse início. Muito legal. É verdade. E a pergunta que eu ia te fazer é sobre essa transição. Então, você começou nos 3 tambores. A NTT surgiu também nesse momento muito próximo. Me conta um pouquinho, como que foi? Competir em alta performance, depois juntamente com a NTT e depois Juíza. Como foi essa transição de cada step aí? Sim, aí eu acho que é por isso que eu falo sempre assim, que o cavalo sempre vai entrando na minha vida de uma forma assim, muito, muito tranquila, mas assim, ele vem, as coisas acontecem assim, é muito sequência e nem eu esperava, na verdade, tudo isso pra mim no meio do cavalo. Tá. Mas assim, quando as meninas da NTT, as fundadoras, que foram a Paula Camargo, a Tamara Júlio, a Silvana Bertato, a Priscila Guiar, começaram com essa história, elas corriam a federação. E eu já conhecia elas, já conhecia o rodeio. Eu lembro, parece que o último rodeio que teve da federação, que as meninas correram pela federação, foi Jaguariúna, se eu não me engano. Ainda era o túnel, tinha um rodeio lá com o túnel, era aquela época lá. E elas estavam todas, assim, chateadas com tudo aquilo, estava acabando, já estava perdendo a força. E aí, elas estavam falando de fundar uma associação para a melhoria dos campings, das pistas, que era muito precária, assim. E para a valorização da competidora em si, fazer a competidora ser um ídolo, né? E aí, o intuito delas era esse, desde o início. E aí, elas fizeram, fundaram a NTT em 2003. Me convidaram para fazer parte da diretoria como diretora regional. Então, era diferente a diretoria como é hoje. Mas tinha a diretoria executiva ali, que eram elas. E tinha diretoras regionais, que era de Minas, do Rio, enfim, do Espírito Santo. Tinha as de São Paulo, mais tipo leste, oeste, essas coisas assim. Para compor a diretoria. E elas me convidaram, eu de pronta já fui, né? Eu já era amiga delas. E elas fundaram a NTT dessa forma em 2003, em outubro de 2003. E o primeiro rodeio, a primeira etapa da NTT que a gente conseguiu fechar foi Colorado, no Paraná. Foi o primeiro rodeio que acreditou na NTT, que acreditou naquele projeto. Tá. E ali eu já fui também, mas todas nós éramos competidoras. Então a gente tinha que organizar, aprender a organizar, porque né, nenhuma de nós tinha
uma vivência dessa. Sim. E a gente foi aprendendo. Na verdade, acho que a gente aprendeu com aquilo que a gente queria para nós. Sim. Então, eu acredito que esse tipo de aprendizado é muito legal, porque você está fazendo aquilo que você espera para você, Sim. que você quer receber. Sim. Então, eu acredito que o sucesso da NTT, na verdade, basicamente, a base mesmo é isso. A gente proporciona para as competidoras desde sempre aquilo que a gente gostaria para nós. Exatamente. E como a gente era competidora, então era muito simples você entender o que era bom para você. Então a gente começou a correr atrás, camping. Então, assim, a gente sempre foi taxada das chata. A chatice começou dali do tambor por causa da exigência. Porque, na verdade, o chata nada mais é, nesse sentido, Sim. você ser exigente demais, Exato. você cobrar demais. Então você se torna uma chata, tipo, vamos dizer assim. E aí as meninas do tambor chato, não sei o quê, tipo, começou isso aí. Mas por quê? Porque a gente começou a exigir coisas que não existiam dentro do rodeio. Era de qualquer jeito. Era assim, ó, fica ali, vai ser, a pista é assim mesmo, tá assim. Sim. E não, né? E aí, então, a minha entrada na NTT foi dessa forma. E a minha trajetória dentro da NTT, e assim, tudo que eu sou hoje, na verdade, eu devo por esse começo da NTT. Sim. Né? Sim. A NTT me trouxe todo o restante, né? Dessa bagagem que eu tenho, desse currículo que eu tenho. Porque aí eu comecei a competir ali dentro também. E na questão da organização, a gente organizava também as etapas. E administrativamente, a gente teve que começar a se virar também, porque era tudo a gente. Sim, sim. E a ideia do julgamento, como que ela surgiu, assim? Nossa, então, aí o que acontece? O julgamento também era uma coisa que eu não almejava, eu nem imaginava na minha vida. E assim, eu comecei. Dentro da NTT a gente organizava os rodeios e tal. Depois de um certo tempo, a NTT já estava caminhando sozinha. A gente já tinha muitas etapas. Tinha alguns rodeios que eram menores e que começou a me procurar. Ô, Gra, você não pode organizar aqui? A gente queria muito trazer NTT, porque eu ia oferecer, né? Olha, vamos levar uma etapa aqui e tal. Quanto que é? É tanto. Mas é que pra mim é um pouco apertado. Você não tem como. Uma outra forma. A gente queria muito ter o tambor aqui. Aí eu comecei. Aí eles me convidavam pra mim fazer a prova ali. Uma prova bem pequena. Tipo, no começo era sempre convidada. Tá. Eu organizava o tambor pra eles dentro do rodeio deles. Sempre com convidada. Pouquinha coisa, sabe? Tipo, poucas meninas. Mesmo pra ter ali, fomentar a modalidade dentro do rodeio. Porque eu acho que o que mais falta para nós e para todas as modalidades do meio do cavalo é o fomento. Sim. Né? Movimentar aquilo ali dentro daquela região. Porque tem região que tem demais, tem região que não tem. E eu acho que é muito importante isso. Então eu comecei a organizar alguns rodeios pequenos para poder satisfazer ali, ter o show dos 3 tambores ali dentro do rodeio, né? E fomentar aquilo ali dentro do rodeio. E aí eu comecei a organizar esses rodeios paralelos fora da NTT. E eu também percebi que cresceu muito mais também. O show dos 3 tambores era muito mais solicitados dentro dos rodeios do que antigamente, do que no começo que a gente estava lá na NTT lá atrás. Era um outro rodeio que queria ter. Sim. Aí depois a gente conseguiu depois entrar nos rodeios completos, porque daí tinha laço, tinha bulldog, tinha dupla, né, o team rope e tinha o tambor. Aí quando a NTT tava já nesses rodeios completos, nossa, aí tipo a NTT ganhou o mundo, porque tava nos melhores eventos, era muito, muito legal. Sim. E nesses rodeios pequenos que eu organizava, eu mesmo julgava. Tá. Porque eu não conseguia também, não tinha muito juiz na época para aquele fim. Tinha os juízes da BQM, óbvio, sempre, né? Só que eu não tinha como trazer um juiz da BQM devido ao custo para uma provinha pequena, amadora, né? Então eu vi a necessidade de eu começar a fazer aquilo. Eu falei, gente, eu vou ter que ir, porque senão quem vai fazer? E eu preciso fazer a prova, preciso entregar o que eu prometi. Sim. E aí comecei a organizar, dentro de organizar os meus rodeios, eu comecei a julgar ali mesmo. Tá. Só que eu sempre quis, assim, eu sempre me dediquei muito ao que eu pegasse pra fazer, o que eu ia fazer. Então, assim, eu estudava, mesmo não sendo nada da BQM, eu tinha que tirar uma noção dali, até pra fazer os meus regulamentos, o da NTT, principalmente, né, o regulamento da NTT, que eu, a Flávia, a Cagé, as meninas, a Fernanda Juca também já foi da diretoria, as meninas, a Paula, a gente sempre que fez o regulamento da NTT, a gente sempre que foi alterando conforme a necessidade de cada campeonato. Então, eu já estava meio calejada nesse negócio de fazer regulamento, de organização. E eu fui fazer os pequenos. Falei, bom, eu vou julgar isso aqui. Daí eu comecei a julgar. Tomei um gosto. Menina, tomei um gosto nesse negócio de julgar. Que eu falei, gente, adorei isso aqui.
e me apaixonei. Só que daí pra mim ser... Só que como eu disse, eu queria sempre ser o melhor daquilo que eu faço. Sim. Aí eu tinha que Precisou se correr aprofundar. atrás de ser o quê? Juiz da BQM, porque hoje é o ápice dessa profissão é estar julgando dentro de uma grande associação. Por exemplo, tem os juízes do Manga Larga. Sim. Eles são os máximos ali, entendeu? Tipo assim, é alta patente ali da associação. É o juiz da Manga Larga. Tem do Pente, tem Sim. da BQM. Então, assim, como eu sou envolvida no quarto de milha, eu fui buscar A BQM? a BQM. E como que é essa formação? São cursos dentro da BQM? Como que é esse processo de avaliação e depois de certificação? Quanto tempo, mais ou menos? 2 anos. Tá. E... Suado? Nossa, é muito suado, viu, gente? Assim, várias pessoas falam, eu quero... Eu recebo muito no Instagram, assim, principalmente quando eu posto alguma coisa relacionada a julgamento. Sim. Quando eu tô nos grandes eventos, ou quando eu tô julgando alguma prova, sempre alguém me manda no direct falando assim, eu queria ser juiz da BQM, eu queria muito ser... Como que você fez? Como que faz? Qual que é o processo? Então, eu sempre tô explicando pro pessoal. Já expliquei isso algumas vezes lá, e o pessoal acha, assim, sensacional o fato de ter essa possibilidade, né? E, assim, eu conto que pra mim foi muito sofrido, porque eu quis ser juiz da BQM, e aí eu não conhecia todas as modalidades dentro da BQM, né? Eu conhecia algumas que eu vivenciava, mas eu não conhecia todas. Mas para você ser juiz da BQM, você precisa saber o regulamento inteiro. E ele não é tão pequenininho. Não. E cada modalidade, Elu, tem a sua regra. Sim. Então não dá para mim ficar aproveitando. O que eu sei aqui, não dá. Então é você um tem... a um. Menina, é difícil. E aí fui atrás de descobrir como era, fiquei esperando mais ou menos 1 ano até sair o edital, porque tem que sair, a BQM tem que lançar um edital, igual concurso mesmo, público, enfim, sai aquilo ali. Tá. Aí você se inscreve, você faz a inscrição lá no site da BQM. Isso eu vou falar como foi o meu. Então, eu fiz a inscrição no site da BQM e depois você fica aguardando um retorno. Eles te falam se aceitaram a sua inscrição ou não. Porque nessa inscrição, eu tinha que colocar meus dados e mandar um currículo. Esse currículo é referente assim, a quem é você e quem é você no meio do cavalo. Sim. Tipo, não é uma pessoa aleatória. Não, eles pedem isso. Então, assim, eles vão receber seu currículo. Eu sou a Graziela Agnes, nasci em São Paulo, tenho não sei quantos anos. E faço direito e sou design de interiores. E, ok. Não. Tipo, não, tá, beleza, obrigada, aqui sua inscrição não foi aceita, entendeu? Aí você conta a sua história dentro do cavalo, quem que você é, o que você faz no meio do cavalo, tá? E aí depois você recebe um e-mail se a sua inscrição foi aceita e tal, aí beleza. A hora Isso é uma pré-seleção, uma começou ainda. Nem começou, meu filho, nem começou. Aí a gente fica ansiosa, né? Eu quero, cadê meu... Aí recebi o e-mail que eu consegui e tal, passou lá a minha inscrição. Beleza. Falei, bom, agora temos que estudar. Aí, minha filha, vou te falar que eu tive que estudar muito, porque é muita coisa. E nesse curso que eu fiz, era de todas as modalidades, eles tinham tirado só a vaquejada e a rédeas desse curso. O resto de todas as modalidades tinham. Então, tinha apartação, tinha todos os laços, tinha cow horse, as provas de velocidade, então tudo. Aí falei, pronto, agora lascou. Vamos estudar, Lô. Sim. Lá, e por conta, não é um curso online, uma palestra, não. Aí você tem que se virar. Pega aí, filha, se quer ser juiz, vai estudar, vai ver vídeo, vai estudar. Foi o que eu fiz, comecei a estudar, ver vídeo e tal. Aí teve a prova, fiz a prova. Aí na primeira fase é só teórica. Aí passei na fase teórica, aproveitamento é 80%. Aí na segunda fase aí a segunda fase é prática. Então você vai assistir uns vídeos e depois você vai pro ao vivo, a prova ao vivo dá nota. Né, para as modalidades que são técnicas. Isso, que é o laço técnico, a apartação é uma prova técnica, a redes é uma prova técnica, a cow horse é uma prova técnica, enfim. Essas que são por nota, né, que não é cronômetro. Aí você poderia tomar pau, né, vamos dizer assim, ser reprovada em apenas 2, para dar os 80%, né? E aí eu tinha laço comprido também, que é uma modalidade que eu nem vivo, né? Não. Porque então assim, mas eu estudei, e graças a Deus eu passei em todas, menos no laço pé técnico e no laço cabeça. Falei, pronto.
Falei, ai meu Deus, agora. Fazer o quê? Não desisti, né? Não passei, enfim, fiquei esperando. Aí depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, eles lançaram um outro curso. E esse era mais específico. Você ia para todas as provas de velocidade, né? Que é maniabilidade e velocidade, 5 tambores, 6 balizas, 3 tambores, run short, team penning. Essas modalidades já estava no pacote, já tinha que ir com ela. Elas faziam parte de você saber e ser juiz daquilo. Tá. Mas você tinha que escolher um grupo que era de alguma das técnicas, que é o grupo de apartação, ou o grupo de laço, ou o grupo de rédeas. Tá. Eu falei, bom, no laço eu já vi que não rolou. Então, rédeas, eu tenho 0 conhecimento de rédeas, eu acho super lindo, admiro. Sensacional aqueles cavalos, mas eu não vivo aquilo, nunca vivi. E eu acredito que para você ser um bom juiz e para você se dar bem naquilo ali, você vai ter que saber o mínimo. Assim, você tem que viver o mínimo, né? Sim. E a apartação eu já conhecia, e eu sou apaixonada na apartação. E nunca fiz apartação, mas eu acho sensacional. Então, eu já vivi aquilo, já vi. Sim. Não como competidor. Eu falei, bom, então vamos lá. Vamos pra apartação. Aí marquei lá, apartação. Aí, de novo, estudando. Resumindo, aí passei. Graças a Deus, passei. Quando você passa em tudo, aí você faz todas, são 4 fases. Quando você termina tudo, passei, aí tem 2 anos pra você fazer estágio. Você é obrigada a fazer 2 anos de estágio. Juízes brasileiros, da BQM. Aí você vai andando atrás de vários juízes, tudo por sua conta, viu? Tá. Você vai lá andando, vai ter prova de apartação ali, vai ter prova de redes, de tambor não sei ali, vai team penning. Você tem que ir andando, fazendo, você cumprir os seus estágios. 10 estágios por modalidade. É muita coisa. 10 por modalidade. Você tem que aprender. Você tem que aprender. Na raça. Aí os juízes que você fez estágio, eles mandam um relatório para a BQM. E aí, depois desse relatório, a BQM vai ver se vai te aprovar ou não. Tá. Porque, na verdade, a BQM, no regulamento da BQM, diz que ser juiz da BQM não é um direito, é uma honraria. Então, assim, você não vai ser... Porque você fez todo esse processo, você não vai ser juíza. Sim. A BQM tem que ver que você honrou aquele lugar. Você só vai ser homologada se a BQM entender. Porque não só você saber, você tem que ter postura. Né? Você tem que ter todo um histórico ali dentro dos seus estágios, dentro do cavalo, para a BQM entender que você vai levar o nome dela. E uma boa reputação, acho que é um conjunto aí, né? Realmente claro. Não é só técnico, não. Tá longe disso. Exato, porque você pode saber tudo do regulamento. Qualquer pessoa pode estudar e vai aprender. Mas e aí, né? Então a BQM vai lá e fala, bom, você sim, você não, você... Um exemplo assim, tipo, não, isso aqui você não foi condizente com o que a BQM acredita, você não tá dentro do que... você não tem a postura que a BQM quer, enfim, um exemplo. Tá. Aí, então a honraria de você ser juiz ali depende de várias coisas, de todos esses fatores, além de tudo que eu expliquei, a BQM entender que você é responsável, que você é capaz, que você sabe o que está fazendo, tem uma postura para você levar o nome da BQM, porque de qualquer forma, você sendo um juiz da BQM, você está levando o nome dela, né? Com certeza. E aí, depois de tudo isso que eu fui homologada, fiquei super feliz. Falei, nossa, pronto, agora comecei. E aí eu ficava ansiosa para ser convocada e ir trabalhar, né? Então, depois desse estágio, são 10 estágios por modalidade, daí você fica no aguardo ainda de ser chamada. Aí, depois disso, tem um período deles homologar você. Ah, sim, uma homologação. Você, beleza, viu tudo que você fez aqui, deu certo, tá ótimo, é isso mesmo. E daí, depois... Aí, depois disso... Aí você passou, aí eles colocam você lá no quadro de juízes no site. Tá. E aí qualquer organizador, aí fica a critério do organizador te contratar. Porque não é a BQM que envia. Porque várias pessoas me perguntam, isso é muito legal falar. Várias pessoas me perguntam assim, é a BQM que te envia para tal prova? Não. A BQM só contrata os juízes que ela quer para os grandes eventos. Que é o Congresso, o Nacional e a Copa. E o Potro Futuro, né? Sim. Fora isso, as provas oficializadas, é o organizador daquela prova que decide qual juiz ele quer levar. Ah, entendi. Então ele Dentro escolhe. daquele hall de juízes... Sei lá, 100 juízes. Eu vou escolher a Gra, eu quero Elô, não, eu quero o Zé, eu quero o Mané. É assim, entendeu? Então você também fica criando aquela expectativa. Porque querendo ou não, eu não tinha experiência dentro da BQM, eu tinha fora. Extraoficial, juiz do extraoficial, mas dentro da BQM não. Então você fica naquela ansiedade, quem vai me chamar, quem vai me chamar. Então assim, na verdade, Elô, é um processo assim longo, mas era o que eu queria. Eu sou completamente feliz, meu coração enche quando eu falo que eu sou juiz da BQM, assim, porque eu acho que assim, é sensacional você
ter essa... Porque eu vejo que é uma responsabilidade, mas de qualquer forma, eu sei os degraus que eu galguei para estar ali. Então eu me sinto muito feliz. E, por exemplo, ser vice-presidente da NTT também é uma coisa que me enche meu coração, porque é assim, uma associação que hoje é extremamente respeitada, ganhou credibilidade, a gente está fazendo 19 anos de história, nosso campeonato foi ininterrupto, a gente passou pela pandemia e a NTT se reinventou, a gente migrou do rodeio para as provas, fazendo lives e respeitando, claro, todos os protocolos sanitários, obviamente, mas a hora que a gente conseguiu uma brecha de falar, olha, a gente foi feito uma cartilha, a NTT lançou uma cartilha, a BQM também. Então, a partir do momento que a gente conseguiu estar dentro do protocolo, a gente já começou a fazer prova, não paramos o campeonato, vários campeonatos tiveram que parar e tal. Nem a PBR conseguiu fazer também, continuar, porque envolvia muito mais, claro, são coisas diferentes. Mas, assim, a gente, graças a Deus, mesmo tendo a pandemia, a gente conseguiu manter o campeonato e fazer com que a NTT não parasse. A gente teve, sim, que reduzir a premiação nos 2 últimos anos. E que, graças a Deus, agora já volta ao normal. Mas, assim, devido a toda a situação, né? Mas a gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu vencer essa questão mundial aí. Então, assim, eu sou muito feliz, muito honrada com a minha história. Fazer parte das 2 associações. A BQM e a NTT são 2 associações, 2 nomes dentro do quarto de milha, dentro do cavalo, que não tem que falar, sabe? Então, eu estando dentro delas, assim, pra mim é uma alegria muito grande. Né? Uma honra, né? Como diz o regulamento da BQM, honraria. Uma honra. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu cheguei na GA. Fui convidada fazer parte do time da GA. Esqueci de falar no começo, gente. A principal, né, dentro da qualificação, a Gra também é Team GA. Gente, olha, mais uma honra. Eu tô cheia de honra, fala a verdade. É o cavalo te levando para lugares extraordinários. Eu acho. Sempre te levando para os melhores lugares. Por isso que eu falei no começo, gente, o cavalo é a minha vida. E assim, eu não sei como as coisas acontecem e me posiciona ali pra estar ali. Sim. Gente, imagina, eu Team GA. É isso aí, muito bom. É uma honra. É uma honra pra mim também. Eu ia te perguntar também, agora ouvindo, assim, gosto muito do tema da mulher no agro. Tem alguma juíza, agora voltando no julgamento, porque é interessante. Eu nunca imaginei que as pessoas te perguntassem tanto como é ser uma juíza da BQM. Assim, eu imaginei que fosse um assunto e você falou que recebe muitas perguntas, né? Nossa. Já tinha, eu sei que tem a Elô Penteado. É isso, né? Mais mulheres nesse quadro? Tem algumas mulheres. Tem a Larissa, tem a Janaína, tem lá nos grandes eventos que eu sempre vejo uma coisa que eu queria muito depois falar aqui, que além de depois que você é juiz, já não tá fácil, né? Você já chegou lá, você já virou juiz, uau, beleza. Aí você fica esperando o momento de chegar na seleção brasileira do juiz, que é julgar um grande evento da BQM. A BQM te chamar para julgar lá. Então, isso aí também é uma coisa que, assim, para mim, aí como graças a Deus eu alcancei esse objetivo, que você julgou? Eu fui julgar na pista 1, fiquei na de velocidade, que aí era tambor, tudo de tambor. 6 balizas, 5 tambores, maneabilidade, velocidade e os 3 tambores. Então eu fiquei só na pista 1. Nos 3 eventos últimos da BQM, que foi no Congresso Nacional e na Copa. Fui convocada os 3 grandes eventos. Então, assim, nossa, chegou no ápice. Fiquei, assim, extremamente feliz. Eu já tinha sido convocada anteriormente para fazer parte, eu acho que foi do congresso, foi o primeiro que eu fui, depois eu não fui mais convocada, e depois eu fui em outro, e agora eu fui, tipo, todos do ano passado. E isso é uma coisa muito legal que todos os juízes almejam isso, porque você tá ali dentro de um grande evento, você aprende demais. Eu aprendo assim absurdamente quando eu tô ali, nossa, eu fico ali, ligada no 220, porque aprende bastante. E nos momentos vagos eu vou, nas horas vagas que de repente termina uma pista antes da outra, pra quem não sabe, são 3 pistas. Tem a pista 1, velocidade, a pista 2 que é laço, tudo de laço acontece nessa pista, e a 3 que tem apartação, tem rédeas,
Tem work, né? Tem várias. E aí você vai passear nas outras pistas para você também aprender. Sim. Porque nada como o olho, treinar o olho para você entender tudo que tá acontecendo ali, né? E tem sim algumas mulheres, são poucas, bem poucas mesmo. Isso me deixa o coração triste, porque são poucas. Mas tem mulheres no quadro, mas não são muitas. E algumas pessoas me perguntam isso também. Se eu já passei alguma situação desconfortável por ser mulher dentro do cavalo, assim, em si. Mas mais me perguntam no rodeio, por causa mais da NTT, na verdade. Sim. Porque é um mundo muito masculino, né, o rodeio. Sim. E me perguntam muito isso. Situações? Então, na verdade, graças a Deus, eu nunca tive problemas maiores em nenhuma das situações. Nem no rodeio, em relação a rodeio. Tipo, situação assim, pesada, nada disso, de desrespeito. Sim. Mas desacreditada, sim. Isso que eu... às vezes... Tem os dois lados. Né? No começo, a gente tinha muito isso, assim, os homens ali não vão acreditar numa mulher. O que ela tá fazendo aqui? O que ela entende daqui no rodeio, sabe? O que essas meninas tá arrumando aqui? Sim. E isso eu senti várias vezes na pele, ser desacreditado do que a gente estava pedindo. Por exemplo, olha, eu preciso de mais areia, eu preciso de uma retro. Tipo, oi? O que você quer retro? O que você tá falando? Não sabe nem o que é isso. Entendeu? Olha, eu queria uma grade, preciso passar uma grade aqui na pista. Tipo, nossa, quem que é essa pessoa aqui, louca? Ela vai acabar com tudo aqui, essa menina é louca. E eu falava, por favor, confia na gente, não sei o que, não sei o que. Nossa, eu e a Cagé, a gente passou tanto aperto nessa questão. Sim. Porque exatamente as pessoas falam assim, não, vocês vão acabar com a pista, vocês estão louca? E a gente fala, não, pode confiar, vai ficar bom pra todo mundo, vai ficar bom pro tambor, vai ficar bom pro laço, vai ficar pro touro. A gente sabe as necessidades do outro, a gente não tá ali de louca. Não. Sabe, o que a gente teve que, de repente, enfiar na cabeça deles ali, é que a gente tá ali pela modalidade dos 3 tambores, mas não só dos 3 tambores, a gente entende do que tá fazendo ali. A gente sabe a necessidade do boi, a gente sabe por que o boi pula, a gente sabe que ele não vai colocar lá 50 centímetros de areia na onde que o boi vai pular, a gente sabe disso, porque a gente vive o rodeio há anos, a gente é do agro, como você disse. Não, a gente não tá chegando ali de bailarina e caindo ali. Sim. Então a gente levou um tempo para essas pessoas acreditarem na gente e dar essa liberdade, essa autonomia da gente fazer. A gente levou um tempo, a gente levou muita porrada em relação a isso, tipo essas loucas, essas chatas. Até que a gente conseguiu isso. E hoje eles falam assim, não, pode fazer o que vocês quiserem. Olha. É muito diferente quando a gente chega no evento, no rodeio hoje. Sim. E em provas, a gente já foi chegando com toda uma bagagem, então foi bem mais simples, né? Que hoje a gente tá aí fazendo provas também, sem ser rodeio. E foi bem mais simples essa receptividade, essa chegada nesse sentido, né? Porque já acreditavam no trabalho da gente ali. Eu e a Cagé migramos do rodeio para provas. Sim. A Cagé hoje está aí fazendo várias provas importantes. Sim. E aí, em relação à questão da mulher, eu vejo que de rodeio, já expliquei mais ou menos o que é isso, esse desacreditar. E no de julgamento, eu passei uma história assim, que eu fiquei muito chateada, que foi um pai de uma competidora, uma jovem, que eu fui orientá-la a retirar um equipamento que ela estava usando que não é permitido. Tá. E antes dela correr, para ela não levar o SAT. Sim. Porque uma coisa que me deixa muito mal como juíza é desclassificar uma criança. Sim. Porque desclassificar um amador, um profissional, já tá tudo bem. Mas um jovem, tipo jovem A, jovem B, jovem C, nem tanto. Mas um jovem A, um kids, é terrível, né? Sim. E aí, eu não sei se o treinador ou foi a criança que falou que eu tinha falado para não usar e tal. Ele chegou lá super nervoso, super agressivo assim com as palavras, super alterado mesmo. E eu fiquei assim, esse homem vai me bater. Então, assim, mas fiquei firme ali, expliquei várias vezes o motivo, mas ele, nossa, mas eu já corri em outros lugares, não sei o que. Eu falei assim, então, mas infelizmente. E tava no regulamento. Mostrei, ó, tá escrito aqui, não sou eu, pra mim vocês podem correr com o que vocês quiserem. Mas não é assim que funciona, eu tenho que seguir um regulamento e tal, nanana. Até que eu fui conversando, explicando, até que ele foi acalmando. Mas, assim, essa foi a única situação que eu tive, assim, que eu fiquei mais chateada por ver que porque ele deixou claro
que eu, tipo, uma juizinha, não sei que mulher, ele deixou isso muito claro na discussão, sabe? Tá. As outras questões que eu tive, tipo, de desclassificar alguém, ou de orientar alguém, ou de alguma situação mais complicada dentro de uma prova, de uma decisão que você tem que tomar ali de imediato, que às vezes não está no regulamento, mas é bom senso, e juiz tem que ter muito bom senso, Sim, né? muito. Não, foram todas tranquilas, as pessoas me respeitam, até porque, Elo, eu carrego uma postura de uma história, né? Então eu não cheguei ali também na BQM do nada. Eu tenho uma história dentro do cavalo. Então, assim, as pessoas já me conhecem ali dentro do cavalo, conhecem a minha postura. Então, eu acredito por causa da minha postura de todos esses anos dentro do cavalo, que eu tô há 20 anos no cavalo, as pessoas me respeitam e sabe que eu também... E eu sou muito firme, né? Profissional. Sou muito profissional, muito firme no que eu falo. Eu não falo as coisas aleatórias, eu sempre estudo. Se eu não souber, eu vou saber pra mim depois, sabe? Olha, agora eu não sei, mas espera aí que eu já vou ver. Sim. Então, assim, eu não faço as coisas aleatoriamente, não. Então, acho que por causa disso, eu conquistei um respeito grande dos competidores e todos eles me respeitam. Pode até não estar satisfeito. Não, isso aí... Né? Tomou um sat ali, não sei o quê. Não, é isso aí. Tipo, peso. Peso é uma coisa que sempre os competidores ficam assim, ai, não, mas... Nossa, porque, gente, também... gente, pelo amor de Deus, sat por peso é o fim dos tempos, né? Porque é uma coisa que só depende de você, gente. Sim. Pelo amor de Deus, equipamento e peso... Conta um pouquinho, até pra quem tá assistindo a gente aqui, ouvindo a gente, me conta um pouco. Porque tem o julgamento nas provas de velocidade, por exemplo, o cronômetro, e tem nas provas técnicas. Dá um exemplo pra quem não entende, é leigo, a diferença do julgamento de uma pra outra. Acho que o peso é uma coisa legal, porque... É como você disse, né? Não dá, né? Depende só da pessoa, só né? da pessoa. Então, vamos falar dos 3 tambores. Nos 3 tambores, um juiz vê basicamente o percurso do competidor. Tá? Fez o percurso certinho. Depois que ele termina o percurso, ele passa na inspeção. Nessa inspeção, a gente avalia a embocadura, para ver se está permitida. A gente avalia se... Antes? Não, depois. Depois que ele correu, a gente já viu o percurso, ele veio para inspeção. Aí a gente começa ali, a gente passa o leitor de chip para saber se aquele animal é aquele animal que está inscrito. E na BQM, 3 anos, se eu não me engano, a BQM lançou... colocou no regulamento e que todos os cavalos têm que ser chipados. Sim. Pra não trocar o A pelo B, o Zé pelo Mané. Então, desde então, a gente passa esse leitor de chip, confere lá, tá, o cavalo, tá bom, beleza. Aí a gente vai fazer a inspeção para ver se não tem nenhum sangramento no cavalo, em nenhuma parte do cavalo. Se não sangrou com esporo, com chicote. Sim. O que, graças a Deus, é muito... Hoje em dia, tá muito legal isso. As pessoas encapam as esporas, mesmo porque elas não são pontiagudas. Mas, às vezes, só para ficar muito claro aqui para as pessoas, corta não é por causa que ela é pontiaguda. Não, ninguém corre com espora com ponta. Sim. Mas, às vezes, a areia, e ela, como ela gira... Sim. Se a areia entra dentro, ela trava. E no que ela trava, e em contato com a pele do cavalo, se tiver uma areia também, ela acaba fazendo, tipo, um atrito. Sim. Então, é só por isso. Não porque é cortante hora nenhuma, mas é exatamente por isso. Até porque, completando aí, se tiver qualquer sinal de sangramento ou de marca ou sangramento, como que é? Na verdade, sangramento. Tem que ir sangramento. Se sangrou... Sem aproveitamento. Desclassificado. Porque isso é inadmissível. Sim. Então, a gente olha, né, o sangramento, a gente olha a embocadura para ver se ela é permitida. E a gente passa o chip, leitor de chip, e depois a gente convida o competidor. Se a gente... E a questão do peso também é legal falar, porque várias pessoas falam assim, mas você não pesou fulano, você não pesou fulano. Não, no regulamento fala, critério do juiz, ele pode solicitar a pesagem do competidor. Por quê? A gente tem noção de peso da pessoa, do ser humano, né? A gente é ser humano, então a gente sabe, eu peso, sei lá, X 50 quilos. Se uma pessoa é maior que eu, menor que eu vou saber um parâmetro. Então, se eu tenho na modalidade, na categoria feminina é 65 quilos o peso mínimo. E nas abertas e na amador, tudo 75, nas outras todas 75. Eu consigo ter um parâmetro, juiz, a gente tem uma vivência disso aí, então a gente tem um parâmetro. Então, tem gente que a gente não pede para pesar, porque a gente já viu que não tem necessidade.
ou porque a gente já pesou numa outra categoria que ela correu, beleza. Mas enfim, a gente pede, solicita, Elô, vem aqui pesar, por favor, só você. Aí você lá pesa, você olhar, olha, eu olho na sua traia, vejo sua cela, se ela é de couro, se é de neoprene, a sua manta, dou uma avaliada, a gente tem todo um... Porque é um conjunto esse peso, é competidor mais... A traia. Isso. Manta e tudo. cela e manta. Cela, manta, cabeçada, peiteira, cloche, caneleira. Caraca, tudo. Então, assim, por isso que eu falo, é inadmissível a pessoa tomar um SAT por causa de peso. Sim. E aí a gente tem já, né, uma vivência disso aí, a gente fala, pode tirar a cela, e tira a cela, traz tudo. Aí a pessoa vai e pesa com a cela pra ver se dá o peso mínimo, né? Então, basicamente, nas provas de velocidade seria esse o julgamento, né? E numa prova, eu dei um exemplo do tambor. E numa prova técnica, vamos supor, numa prova de laço, uma apartação, tal, rédeas, os juízes têm alguns critérios a seguir ali para dar a nota, porque é tudo por nota, né? E você dá sempre mais ou menos. Nessa nota, ela parte do princípio de 70 pontos. Todo mundo entra na pista com 70 pontos. Tá? E aí você vai ganhar ou vai perder de acordo com as manobras que você faz, de acordo com as penalidades que você faz, porque você também que faz. E pontuação é, aspas, tabelada? Então, dependendo da manobra, eu tenho uma quantidade de pontuação e eu posso tirar ou acrescentar aos 70. Isso, exatamente. Então, você parte dos 70. Se você faz uma manobra que o juiz gostou muito, ele vai te dar um check mais, que vale 2 pontos. E aí, ele vai somando. Você vai, vamos supor... Aí você foi lá, fez uma outra coisa, teve uma penalidade de 1 ponto. Aí você tinha 72, mas agora você foi para 71. Aí você foi lá e, tipo, você fez uma outra manobra que você ganhou 3 pontos. Aí você tinha 72, você perdeu um, você foi para 71, mas agora você ganhou mais 3. Então é tudo assim, entendeu? Essas provas técnicas, elas são baseadas em pontos dessa forma. Entendi. Você parte dos 70 pontos e você pode ganhar ou perder. Então, se você partiu dos 70, mas você só perdeu, você só teve penalidade, ou você não teve penalidade, você trabalhou tipo ok, você fica no 70. Ou você parte dos 70, você trabalhou ali, não fez muita coisa, só que você perdeu às vezes na beleza, na corrida, em algum requisito, você perdeu. Você até não teve penalidade, mas você perdeu em algum desses requisitos que você tinha que mostrar uma habilidade. Seu animal, óbvio, que não é a pessoa, é o cavalo. As notas são para o cavalo. E aí você cai para 69, 68, 67. Às vezes você não teve penalidade nenhuma. Foi simplesmente pela sua apresentação que não foi legal. Não foi tão plástica. Não só plástica, mas você não exigiu do seu cavalo todo o potencial dele. Entendi. E o juiz vê isso, entendeu? Na hora de dar as notas. E ao mesmo tempo para cima também. Se você também parte dos 70 e você fez tudo certinho, mas você exigiu do seu animal, você foi, por exemplo, numa apartação da vida, você vai mais pro meio da pista, vai apartar o seu boi mais lá no centro, isso faz você ter nota. Você não fica muito perto ali do rebanho que tá ali atrás, que eles espalhando ali, entendeu? Fica meio... Então, assim, tudo... São várias regras. Se a gente começar a falar que vai ficar muito mais tempo. Mas o competidor tem acesso a isso também. Sim, isso porque ele tem que saber, porque quando ele tá competindo, ele tem que saber as regras. Ele sabe se ele fizer isso ou aquilo, ele vai ganhar, e se ele fizer isso ou aquilo, ele vai perder. Então, dentro disso, ele entra na pista já sabendo as regras. Entendi. Agora, a nota, quem vai julgar se aquilo que ele fez... Às vezes ele vai ali, ele dá 2 passinhos e acha que tá no centro da pista. Não, é bem assim. Então, os juízes vão avaliar isso e dar essa nota a critério dele, do que ele entende que ele realmente se esforçou e não simplesmente deu um migué ali para se esforçar. Entendi. Porque o juiz, gente, vamos combinar, o juiz, ele foi formado para isso, ele vive isso. Tem competidor que fica querendo dar uns migué nesse, tipo, mas eu fiz isso. Não, você tentou, você achou, mas não é bem assim. Então, às vezes, isso também dá muita discussão entre notas, porque nota, na verdade, é subjetivo. Vamos combinar. É isso que eu ia falar. Do técnico, né? Isso, no técnico. Nota é uma coisa subjetiva. Então, às vezes, o que eu achei achei esse cavalo, foi lá na frente, já no centro, ele apartou super bem e tal. Foi ali, tava ali alinhado com o boi, papapá. Aí você fala, não, Gra, eu achei que... Tipo, lógico que quando a gente tá julgando, não se fala. Juízes não se falam. Você dá a sua nota, só no final da categoria que os juízes podem se falar. Mas durante, não.
Mas aí chega lá no final, a gente vê a minha planilha e fala, nossa, Graça, você não achou que esse boi aqui... Mas normalmente os campeões são porque os 2 juízes entenderam que aquele é campeão. Entendi. Mas se for discutir um assunto ali, porque depois essa planilha fica disponível para os competidores também. Tá. Para ele entender onde ele ganhou ponto, onde ele perdeu, porque ele vai ter que se consertar nisso aí. Sim, né? sim. Então, terminou a modalidade, dá uma xerox, prega lá, e os competidores daquela modalidade vai lá, tipo no laço, na apartação, vai lá ver o que ele errou, o que não foi, né? Mas de repente a pessoa tá olhando, Elu, olha, estamos lá conversando entre nós. Nossa, eu achei esse aqui. Não, Gra, não achei que foi tanto. Esse aqui eu dei 1. Não, eu dei meio. Tipo, basicamente as diferenças de pontos é assim, 1, meio. Sim, sim. Mas é por entendimento. Por isso que às vezes um competidor ganha, o outro perde por meio ponto. Por quê, né? Sim. Muito interessante. E existe um VAR? Comparando aí com os outros esportes, eu não concordo com o julgamento. Falando em técnico, tá? Não concordo. Existe um recurso? Existe sim. Pós-prova, daí. Normalmente, por exemplo, se acontece... A gente tá lá fazendo o julgamento e coloca a planilha. Então, o juiz vai lá e fala assim, esse número aqui, o número tal, o número 2, eu tive uma dúvida... Tá. Eu, juiz, tive uma dúvida e eu vou colocar aqui que ele tipo, vamos supor, que teve uma penalidade, mas eu não tenho certeza, depois eu quero revisão. Aí a gente coloca um R na frente da planilha, passa pro locutor na hora, eu falo assim, 72 com revisão. Então já não sabe se essa nota vai para cima ou para baixo. Tá. Isso do juiz, parte do juiz. Quando parte do competidor... E do competidor também pode nas modalidades, tipo no tambor pode, num hand short da vida, num timpane também pode. Todas as modalidades pode. Tá. Ele chega lá, termina, durante da categoria mesmo, a hora que ele se sentiu, falou assim, não, eu não gostei dessa nota. Ou, por exemplo, ele terminou a passada. Ele falou, não, mas eu não bati na frente do cavalo, um exemplo, que não pôde, no tambor. Não dei reada na frente. Sim. Mas o juiz falou que foi SAT por causa disso. Se ele falasse, não, mas eu não concordo, porque ele fala assim, eu quero revisão. Beleza, lá na hora, mas tem que ser tudo durante a categoria. Entendi. Tá? Aí ele fala pro juiz, o juiz passa um rádio, fala assim, você vai querer mesmo a revisão? Vou. Então, beleza. Aí o competidor, quando o competidor pede a revisão, ele tem que ir lá na cabine, assinar, fazer um pedido formal. E se ele tiver certo, beleza, volta a decisão e tal. Mas se ele tiver errado, ele tem que pagar R$500, que é um valor que é cobrado por revisão. Tá. E isso em todas as modalidades. Então, assim, quando o juiz quer a revisão, ele pede, manda um rádio lá, essa passada, você anota aí que eu vou querer ver depois. Então, assim, vamos supor, se foi um tempo, pode dar o tempo. Depois eu vou ver se foi tempo ou não. Se de repente eu achei que ele bateu lá na frente do cavalo. Tá. Às vezes a minha posição não me deu muita certeza. Tá. Eu já não vou desclassificar ele de primeira. Entendeu? Entendi. E na nota a mesma coisa. Olha, eu acho que eu dei uma penalidade aqui, mas eu não tenho certeza se eu vi. Revisão. Então, põe um Rzinho, dou a nota e falo, nota tal com revisão, o locutor fala. Aí, na hora que termina aquela bateria, você vai lá na cabine, passa a filmagem, você vê, e aí você confirma ou não. E a mesma coisa, se for competidor, assim que terminar a bateria, o juiz vai lá assistir, ver, realmente você está certo ou você está errado. E aí, interessante. Então, Tudo durante. Porque não pode esperar acabar a categoria toda e premiar, porque, né? Isso muda tudo. Sim. Então, tem sempre dentro da categoria rolando. Sempre no intervalo, alguma coisa assim, ou até, se for no finalzinho, pode até esperar a categoria terminar, não tem problema. Mas nunca esperar, tipo, amanhã ou depois, não. E para esse ano, julgamento vai ter a BQM, algum evento já... Da BQM mesmo, confirmado, dos 3 eventos aí da BQM? Olha, graças a Deus, assim as modalidades, as provas estão voltando, assim, com força total, né? O congresso já está aí marcado. Vocês já vai estar presente? Estaremos presentes. Ai, que bom. Então, já vou lá pegar meus lookinhos de juíza. Então já está convocada. Não, espero que sim, mas não sei, né? Mas assim, sempre que a gente... Pode a dica. Eu posso não pegar o lookinho para aquele evento, mas sempre tem evento. Então, nós estamos aqui em março, no início de março. Então, normalmente eles fazem uma convocação ali, faltando
1 mês, 20 dias. Sim. Então, daqui a pouco deve estar saindo a convocação para os juízes e eu espero receber Fica a um dica. e-mail. Mas se eu não receber, eu vou estar lá presente com a NTT, de qualquer forma. Sim. De todo jeito, eu sempre estou querendo estar lá, né? Com certeza. Então, assim... E vai ter etapa, né, NTT? O Congresso e o Nacional, a NTT tem uma parceria com a BQM há anos já. E foi a primeira... A NTT foi a primeira associação, vamos dizer assim, alguém de fora que conseguiu entrar dentro da BQM. Sim. Como assim, pontuar aquela prova da BQM valer para a NTT. Tá. Então, a NTT usa os tempos da categoria feminina e faz a sua classificação paralela ali e vale para o campeonato da NTT. E a gente ficou muito feliz quando teve essa parceria, foi consolidada, porque como eu disse, nunca aconteceu isso dentro da BQM. Quando eles entenderam isso e aceitaram a proposta, tal, assim, a gente entende que a NTT ganhou confiança, né? Sim, da BQM. Então, totalmente. Assim, e desde então a gente tem feito, né, no Congresso no Congresso e no Nacional, a gente faz pontuação das meninas durante a categoria feminina e nas jovens até 12 anos. E a gente faz nossa classificação paralela e tá assim, vem dando super certo. Todo ano a gente tá lá muito feliz. Muito bom. Muito feliz. Estaremos lá. Com certeza. E agora falando em lookinhos. A gente adora, né, Gra? Sim, nem me fale, pelo amor de Deus. Brilha muito. Eu sou a juíza do lookinho. Vamos lá. Minha pergunta é a seguinte. Já ouvi dizer que o competidor, independente da modalidade, ele precisa estar com um traje oficial, existe uma regra. Isso vale também para juiz? Sim. O competidor, ele precisa estar com camisa. No regulamento fala que tem que estar com camisa de colarinho, camisa de manga longa, botoada no punho, né? Bonitinho pra dentro, calça, bota. O cinto é opcional. Tá. Ele tem que estar de boné, capacete ou chapéu. Competidor. Então, se ele estiver fora disso aí, tchau, obrigado. Tá. Já é também mais uma desclassificação totalmente desnecessária, surreal, né? Da pessoa passar por isso. Mas acontece. Gente, acontece cada coisa. Vocês não têm noção. Mas, enfim. Deixa eu dar uma dica. Acho que você podia abrir no seu Insta. Aliás, fala teu Insta pra galera. O meu Insta é aberto. Né? É @Graziela Agnes, com Z e 2L. E Agnes com G mudo. Sabe, dicas assim, meio básicas pra quem tá começando? Então, assim, o traje, você falar. Só passou assim. Legal, uma boa ideia. Eu acho que vou começar a fazer isso aí. Eu não sou muito blogueira, né? Eu não levo muito jeito pra isso. Eu morro de vergonha de falar na câmera. Eu tô aqui, assim, porque eu sou Team GA e, assim, porque ia ser uma coisa super descontraída. Um podcast é um bate-papo, né? Mas se você colocar, eu ter que ficar assim, gente, eu acho que é difícil. Mas a gente vai tentar. Mas é uma coisa legal, porque, por exemplo, quando eu tô lançando, igual eu comentei aqui, às vezes eu falo alguma coisa de julgamento, ou eu tô numa prova, sempre vem pergunta. Às vezes eu coloco caixinha de pergunta. O que você tem o que você gostaria de saber dos 3 tambores? Você gostaria de saber mais alguma coisa de outra modalidade? Sempre tem muitas perguntas. Sim. É bem legal, o pessoal gosta de saber. Sim, é isso. E o juiz também. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. O juiz também tem aqui um lookinho, né? A gente tem que estar com uma camisa, gola fechada. No caso do competidor, não tem necessidade de estar abotoada até aqui. Tá. Mas no caso do juiz homem, ele tem que estar de gravata e blazer. Se tiver nos dias quentes, pode tirar o blazer, mas tem que estar assim. Tá. E a mulher, a gente colarinho fechado. Eu coloco sempre um lencinho. Eu sou a louca do lenço. Todo mundo que me conhece sabe. Quem me segue também sabe. E o chapéu, né? Esse aqui, meu maravilhoso. Tudo da GA. Fui lá pegar meu lookinho. Meu pralana aqui. E o cinto, a gente tá com cinto, calça, bota. E sempre tá a postura do juiz, na verdade, começa ali com a sua vestimenta, depois com a forma com que você se coloca ali no paddock, porque você tem que estar ali para cumprir a regra, para estar orientando. Eu sou o tipo de juiz que, assim, eu aprendi isso com alguns juízes que eu passei por estágio. E além do estágio, antes de eu chegar nesse momento, eu já observava, né? Porque a gente tinha os juízes da BQM dentro da NTT, das etapas da NTT, que a NTT, as provas da NTT, elas são validados os pontos para os animais também. E conta como a pontuação também conta para a BQM.
E eu ficava vendo os juízes, a postura deles ali, e eu achei muito interessante, eu trouxe para minha formação, que é você sempre orientar. Então, eu sempre oriento os competidores, tudo que eu vejo com antecipação, e eu tenho tempo hábil, eu posso orientá-lo para depois ele não tomar um SAT, é o que eu faço, é a linha de raciocínio que eu sigo, sabe? Sim. Fora cumprir o regulamento na risca, tudo que está escrito, nas questões também que você tem que ter bom senso, também eu procuro sempre ter o bom senso e olhar para o lado do competidor, né? O que eu puder sempre olhar com bom senso para um lado do competidor, eu vou olhar sim, mas quando não tem como não tem, mas assim, eu acredito que orientar os competidores antes, né, do acontecido, você tem menos dor de cabeça, você também passa ali meio que desapercebido. Um juiz que passa meio desapercebido na prova é que foi tudo bem. Exato. Assim, quando tem muito tumulto, muita coisa ali, significa que alguma coisa tá errada, entendeu? Então, eu procuro julgar minhas provas dessa forma e graças a Deus tem dado certo. Eu sou muito feliz com essa minha linha que eu sigo, assim. Muito bom. É entregando mais que o combinado. É entregar sempre. Mais, né? Exatamente. Eu ia te perguntar, bom, então vamos lá. Estamos finalizando, começando o fecha aqui. Eu vou deixar esse momento aberto para quem quer contratar aí uma prova com a marca Graziella Agnes, né? De produção da prova do zero, é isso? Sim, Graziella Agnes, assessoria em provas cronometradas. Isso. Mas... E a NTT. E a NTT, né? Principalmente, porque aí, vamos supor, a gente tem um calendário e nesse calendário cabe algumas etapas. Não dá pra gente fazer todas que querem NTT. Senão a gente faria, seria lindo, maravilhoso. Na verdade, isso pra mim só poderia ter NTT. Mas assim, eu gostaria muito de falar em relação à NTT, o campeonato da NTT, quem tiver qualquer dúvida sobre como seguir o campeonato, como que funciona a pontuação, se precisa ser só filiada, por exemplo, não precisa ser filiada para correr a NTT. Se você almeja ir para uma final da NTT, aí sim, você vai acompanhar o campeonato, aí sim você tem que se filiar e nas etapas que você for, você tem o benefício que as suas inscrições são mais baratas, enfim. Agora, e você vai pontuando. Agora, se você não é filiada na NTT, mas tem uma prova ou um rodeio perto da sua casa e você quer correr, você pode correr, não é obrigatório se filiar para correr lá. Você pode correr, a NTT é um campeonato aberto, é aberto a todas as raças, não necessariamente só quarto de milha. Os animais que são quarto de milha são pontuados na BQM, porque a gente tem essa parceria. Mas os cavalos de outras raças ou sem raça corre normalmente também. E eu gostaria de convidar vocês. A NTT está preparando uma surpresa super legal. O ano que vem a gente faz 20 anos de NTT. E, nossa, eu tô lá por 20 anos. Vai fazer 20 anos que eu tô lá. Isso aí começa a entregar um pouco a idade, né? Mas tudo bem. E assim, mas eu gostaria muito de convidar vocês a estar sempre ligadinho lá no Instagram da NTT, que é @estrelasdantt. Lá a gente conta diversas coisas sobre o campeonato. A gente mostra os nossos ídolos, as nossas estrelas ali, né? A gente passa bastante dica, bastante informação sobre o esporte. A gente tem ali os nossos parceiros também, que está com a NTT já há alguns anos. E a gente conta ali também um pouco da história deles, dos produtos deles. Então, assim, eu convido vocês a fazerem parte desse mundo dos Três Tambores pelo canal da NTT. Muito bom. E uma mensagem, Gra, para quem é entrante, está começando agora no cavalo, ou já está consolidado, ainda não sabe que modalidade aí, ou somente para passeio, curte fazer um passeio de final de semana, qual que é a mensagem daquela menina que se apaixonou com 7 anos por cavalos? Pois é, gente, olha para você ver, a minha mensagem foi tudo isso, né, mas... Tudo isso, essa historinha pequena, né? Me apaixonei por cavalo novinha e desde então ele faz parte da minha vida, é a minha vida, eu vivo o cavalo, né? Sim. E quem gosta, porque eu acho que assim, a pessoa que conhece o animal em si mesmo, ela se apaixona. Não, pra mim, é o animal mais bonito que tem no mundo. Eu, particularmente, acho assim uma beleza absurda. Sim. Mas eu acho que quem gosta desse meio, quem gosta do cavalo, às vezes não necessariamente quer fazer uma prova. Sim. Né? Às vezes a pessoa quer viver de cavalgada, por exemplo, Exato. Enduro. Tem tanta coisa, né, que dá para ser feita que não é prova, mas que não desista, que busque aquilo ali, que viva aquilo ali na sua intensidade.
Porque eu lembro que eu falo muito isso, assim, eu era feliz e eu sabia, porque tem aquele ditado que fala assim, eu era feliz e não sabia. Não, eu sabia, eu tinha certeza absoluta quando eu competi, eu era feliz, eu sabia, eu tinha certeza. Mas tem hora que a gente tem que virar gente grande, né? Tem que correr atrás de outros sonhos, outros objetivos, mas eu nunca abandonei o cavalo, tô aqui, né? Enfiada. Então, assim, eu deixo uma mensagem para quem gosta desse meio, para quem quer conhecer, para vir até nós aqui, qualquer pessoa, quem gosta do cavalo, sempre conhece alguém que gosta de cavalo. Sim. É impossível a pessoa gostar do cavalo sozinha ali do ar. Não, ela conhece alguém, ou porque um filme, qualquer coisa. Sim. Procurar alguém, tá ali, tá sempre perto, viver aquilo ali, aprender, conhecer, pra não sair falando abobrinha. Isso. Porque olha, o que a gente vê de gente falando abobrinha do meio do cavalo é terrível. Do mundo animal, vamos falar assim, né? Fala tanta abobrinha, então eu acho que vivenciar isso, aprender, curtir principalmente esse momento e não desistir. Se você gosta, se almeja ser um juiz da BQM, se você quer um dia ser uma campeã da NTT, se você quer ser um campeão ali dentro da BQM também, das categorias que tem, sabe? Eu acho que você não pode desistir, você tem que... Não é fácil, eu não vou ser hipócrita aqui e falar que é um esporte barato, porque não é, mas não precisa desistir, porque eu comecei do nada, eu não tinha nada, eu não tinha trailer, eu já dormi dentro do carro. Quando eu queria ir pra rodeio, eu pagava um frete e dormia dentro do carro, porque eu não podia pagar, ou eu pagava a inscrição ou eu pagava hotel, sabe? E foi bem ali no comecinho, eu não desisti, depois eu fui fazendo as minhas amizades, assim, o mundo do cavalo me deu amizades, assim, que eu levo pra minha vida, que faz parte da minha família. E depois disso, sabe, você dorme aqui, fica aqui com a gente, não sei o quê. Então, assim, pelo amor de Deus, assim, o mundo do cavalo também te traz as facilidades. Do mesmo jeito que é difícil, mas ele também traz as facilidades, porque as pessoas são acolhedoras, os competidores, os organizadores, todo mundo tá ali acolhendo, porque a gente quer fomentar aquilo ali, a gente quer... grande família. Exatamente, é uma grande família. Então, sempre tá em busca do seu sonho, sim, não desistir, por mais difícil que seja. Hoje eu vejo, eu estou muito feliz, porque hoje dentro do mundo western, vamos dizer assim, existem várias profissões femininas também. Né? Tem a apresentadora, tem comentaristas, tem as influencers, tem juíza, tem competidora, tem organizadora, tipo, tudo mulher, né? E, muitas. Nossa, em todos os sentidos a gente tem mulher ali. Então, assim, também quem for mulher não desistir, porque achar que é um meio masculino, não, olha aqui, tô aqui, tem várias. E em questão de masculino, tem N modalidades, tem N categorias. Eu acho que tem que estar só com o propósito firme. Depois disso, minha filha, vai abrindo as portas, igual eu. E entrou uma vez? Não sai nunca mais. Fui eu bem picadinha lá pelo bichinho e tô aqui, minha filha. Você não tem noção, eu já perdi casamento de família, de prima, assim, da vida ali, perdi casamento, aniversários, assim, importantíssimos, até de amigas, ou de dentro da família, tipo, ou de namorado, qualquer... Gente, você não tem noção, eu já perdi várias situações, assim, tipo, de festa ou de confraternização importante que eu deveria estar. Eu já fui chamada pra madrinha e de última hora eu não pude mais ser madrinha porque eu tinha que trabalhar. E eu falei, amiga, você me perdoa, eu te amo, você é sua madrinha de coração, mas eu não vou poder estar presente. Aí corre atrás de outra. Porque eu vivo realmente isso, sabe? Eu vivo o cavalo. Quando você me convidou, eu não tinha data no dia, mas eu falei, se tiver outra data, pode contar comigo. E aí, não, Gra, agora temos outra data, pode contar comigo, porque assim, eu vivo isso, eu faço questão de contar minha história para as pessoas e de mostrar que foi difícil, mas eu consegui, eu tô aqui e eu amo isso que eu faço. Eu sou completamente apaixonada em tudo que eu faço. Se você perguntar assim para mim, Gra, você prefere competir? Tudo bem que já faz um tempinho que eu parei, mas assim, se você tá aqui, você pode escolher. Você prefere competir, ser competidor, você prefere ser juíza, você prefere organizar? Eu não sei te falar. Eu não consigo mensurar a sensação que eu tenho quando eu tô organizando e comparar com a sensação quando eu tô julgando ou com a sensação quando tá competindo, entendeu? Porque são sensações diferentes, são vivências diferentes e cada ela preenche um espaço do meu coração. Eu não consigo comparar. Já me perguntaram isso também no Instagram. Você prefere ser juiz ou organizar a prova? Eu não sei te falar, porque não tem como eu preferir. Os dois, pra mim, são sensacionais. Eu amo o que eu faço, eu sou completamente apaixonada. Então, não sei. Então, assim, pela paixão e por estar dedicada ao meu sonho, você vai,
Você vai dar 16 toda hora na vida. Vai pra frente, que a 16 tá aí. Ai. Gra, muito obrigada pela sua participação. Achei assim que a tua mensagem vai transformar a vida de muita gente que tá assistindo, que tá vendo. É uma mensagem assim de esperança mesmo, de amor, de paixão. E gostaria de te agradecer imensamente. Foi muito legal. Tamo aí. Eu que agradeço, Lô. Quase não deixei você falar, né? Não, tá ótimo. Gente, eu falo demais, né? Pelo amor de Deus. Mas é que, na verdade, a história não tem como ficar parando, né? Então, daria assim, pra ficar mais umas horinhas aqui, viu? Daria, viu? É que a gente tá sendo, cortada ali. Mas foi muito gostoso, muito bom. Eu agradeço de coração. Tô aqui sempre, sou Team GA, você sabe. Sim. O que você precisar de mim, pode contar comigo. Eu tô sempre enfiando o bedelho, dando ideia, xeretando. Participativo. Puxando a orelha. Falou assim, faz isso, você não tá fazendo assim. Aqui o povo tá folgado. Nós aqui do time, eu me incluo, porque às vezes eu fico lá bem folgada lá. Nossa, gente, tem que postar um negócio aqui e tal. Então eu gosto de ser participativa, assim, como eu te disse, eu gosto de estar ali. Mergulhar e ser participativa. E eu sou muito feliz de fazer parte. Eu acho que vocês têm um comprometimento muito legal com o cavalo, Sim. com o esporte. E então, assim, eu não faria parte se eu não acreditasse, né? Exatamente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Fiquei me sentindo, quando eu falei, gente, eu vou gravar um podcast. Eu disse, nossa, que importante. Chique, então, me ela. senti extremamente importante aqui mesmo. Muito, obrigada. E você é pra nós e pra muita gente que tá ouvindo, tenho certeza. Muito obrigada. Estamos finalizando mais um GAcast. Você que tá aí ouvindo, assistindo a gente, curte, compartilha, manda pros amigos. A Com gente certeza. tá muito famosa, gente. Eu vou mandar pra todos, da família inteira, e vou pegar uma lista do WhatsApp e mandar. A gente tá em todas as plataformas de áudio, YouTube, Amazon, Deezer, enfim, todas. Estamos na rede. Tá bombando. Tá bombando. E você já sabe, né? A GA o tempo todo com você. Obrigada a todos.